Uma carta misteriosa revela o amor proibido que fez a noiva tímida desistir do casamento. O dia finalmente chegara. Clara, em seu vestido branco deslumbrante, parecia uma visão. Os convidados aplaudiam, chorando de alegria, enquanto o sol brilhava intensamente no céu azul. Mas no canto da sala, um brilho opaco capturou sua atenção. Uma carta anônima, escondida sob um vaso de flores. O mundo ao seu redor desbotou num borrão de vozes e risadas. Curiosa, ela pegou a carta. O coração batendo descompassado. Quando desdobrou o papel envelhecido, a caligrafia elegante parecia contar um segredo. As palavras dançavam em sua mente, revelando um amor proibido que sua mãe vivera, uma história de paixão que rompera as correntes da tradição. Não é só seu casamento que está em jogo, Clara. É a verdade sobre quem você realmente é. Ecoava em seus pensamentos. Ela sentiu um nó na garganta, a respiração acelerada. Como sua mãe, uma mulher tão dedicada à família, pudera guardar um segredo assim? Enquanto os convidados brindavam, Clara se viu imersa numa tempestade interna. Lucas, seu noivo perfeito, o homem que todos desejavam, a observava com um sorriso. Mas ele era apenas uma fachada, um castelo de vidro que agora parecia prestes a se estilhaçar. Seria ele o homem que se insurgiria contra seus próprios desejos, assim como sua mãe fizera no passado? Os sentimentos fervilhavam dentro dela, quentes como uma lavareda. Como ela poderia se casar, sabendo que a verdade sobre sua mãe poderia mudar tudo? Com cada palavra da carta, seu mundo se moldava. Era como se as paredes ao redor se fechassem, pressionando-a contra o destino que a esperava. Ela sentiu o peso da tradição lhe impondo um caminho que nunca escolhera. A cerimônia girava em torno dela como um carrossel, mas na sua mente a urgência tomava conta. Clara precisava descobrir a verdade, não apenas sobre sua mãe, mas sobre si mesma. Desligar-se da expectativa da sociedade e partir em busca do desconhecido ou seguir como um reflexo da vida que sempre lhe foi imposta. A realidade começava a se contorcer. Ela queria gritar, perguntar ao mundo, perguntas que ecoavam em sua mente. Quem sou eu? O que eu realmente quero? Com a carta ainda em sua mão, Clara ofegou ao olhar-se no espelho. A imagem refletida era de uma mulher prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. O que ela encontraria ao explorar os segredos familiares? E se esses segredos moldassem não apenas seu futuro, mas também sua percepção do amor e do compromisso? Clara, a noiva tímida, estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser tão maravilhosa quanto aterradora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara olhou-se no espelho, a carta ainda em mãos, e sua mente fervilhava com perguntas que não tinham respostas. O silêncio na sala parecia ensurdecedor, e os olhares dos convidados eram como flechas perfurantes. Ela precisava decidir, mas antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da sala se abriu com um estalo e, para sua surpresa, uma mulher entrou,
com o rosto pálido e os olhos arregalados. Era Mariana, sua irmã mais velha, que tinha desaparecido há meses. Clara mal teve tempo de reagir ao vê-la ali, coberta de poeira e com roupas amassadas. O murmúrio se espalhou como fogo. O que estava acontecendo? Mariana parou no meio da sala, respirando com dificuldade. Desculpe, eu não deveria estar aqui, mas você precisa saber. As palavras dela saíram em um sussurro, mas Clara sabia que elas viriam com um pacto. Os convidados começaram a cochichar, alguns parecendo chocados, outros intrigados. Clara sentiu o coração acelerar. O que Mariana tinha a dizer poderia alterar tudo. Ela sorriu para o noivo, Lucas, que parecia ter a expressão mais confusa do que ela já vira. No entanto, o olhar de Mariana foi diretamente para Clara, carregado de uma urgência que não poderia ser ignorada. Clara, você tem que saber a verdade sobre nossa mãe, sobre o que ela fez. A atmosfera na sala ficou densa, como se todos contivessem a respiração. Ela não só viveu um amor proibido, ela tá viva. Você não pode se casar sem saber. A balaustrada que sustentava o mundo estava prestes a desmoronar. Clara mal conseguiu engolir. A carta nas suas mãos perdeu todo o sentido. O que você quer dizer? Como assim? Viva! Uma frieza tomou conta do seu corpo. Mariana sempre acreditou que sua mãe estivesse morta. Um acidente de carro que a tinha levado embora anos atrás. Os sussurros ficaram mais intensos. E a atenção se voltou completamente para a irmã, que parecia prestes a se quebrar. Ela foi forçada a desaparecer. Todo o amor dela, toda a vida, foi em troca de um pacto que a manteve em segredo. Mariana fez uma pausa, olhando em volta, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. E esse pacto não afeta apenas ela, Clara. Você está no meio disso tudo. É você quem carrega o legado dela. Os convidados pareciam estar em um estado de choque, rostos pálidos e murmúrios cortando a tensão como uma faca. Clara sentiu uma onda de raiva e tristeza se misturando dentro dela. Por que você não me contou antes? O que mais você escondeu de mim? Sua voz soou mais aguda, cortante, e a dor transpareceu em cada sílaba. Eu estava tentando te proteger. Mariana respondeu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Mas com esse casamento, você corre o risco de repetir os erros dela. Você precisa decidir, Clara. Você quer viver presa nessa tradição ou vai quebrar as correntes e descobrir a verdade? As palavras de Mariana soaram como um trovão. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, Clara percebeu que precisava fazer uma escolha. O peso da verdade a estava esmagando, e a pressão nas suas têmporas era quase física. O que mais ela não sabia? E se tudo que ela acreditou ser verdade sobre sua mãe, sobre seu futuro, fosse apenas uma fachada? A sala girou e Clara olhou para Lucas, que estava ainda mais confuso. Ele não era apenas o noivo perfeito. Ele poderia ser a imagem do controle que sua mãe nunca teve. O que aconteceria se ela fosse atrás da verdade? E a ideia de que sua mãe estaria viva deixou Clara em um estado de combustão interna. Mas tudo isso, a pressão aumentou. Agora, a verdadeira questão não era apenas com relação ao casamento, mas uma batalha interna entre a busca pela verdade e o medo do que ela poderia encontrar no caminho. Clara sentiu um nó se formar na garganta novamente, e em meio ao tumulto emocional havia uma nova urgência. Mariana, onde ela está? E com isso, a realidade se contorceu mais uma vez, deixando o futuro em um precipício. O que mais estava por vir? O que Clara realmente queria descobrir? O que seria da sua vida agora? Clara manteve os olhos fixos em Mariana, sua irmã, a mente girando com o que ela acabara de ouvir. Onde está nossa mãe? A pergunta escapou de seus lábios, e o tumulto na sala ficou congelado por um instante. O silêncio era pesado. Ela podia sentir a pressão dos olhares de todos sobre si, esperando uma resposta.
Mariana respirou fundo. Mas antes que pudesse falar, algo se moveu na porta de entrada. Um homem entrou, trazendo consigo uma aura de mistério. Alto, com cabelos desgrenhados e uma expressão de quem carregava segredos pesados. Clara reconheceu seu rosto, mesmo depois de tantos anos. Era Pedro, o amor de sua mãe. Clara, eu preciso falar com você, ele disse, a voz grave penetrando o silêncio tenso. Clara sentiu o estômago apertar. Ela precisa de você. Está em perigo. As palavras pareciam um trovão, ecoando dentro da cabeça dela. A sala estava em um caos silencioso, cada convidado paralisado em choque. Mariana olhou para Pedro com um misto de raiva e desespero. Você não deveria estar aqui. Se a Clara souber, ela precisa saber a verdade, interrompeu Pedro, avançando mais perto de Clara, os olhos sombrios, mais intensos. Ela não se foi, ela está escondida, e você está no centro de tudo isso. A confusão misturou-se ao medo que crescia dentro de Clara. O que ele queria dizer? O que isso significava para seu casamento? Para sua vida? Ela sentiu as mãos trêmulas enquanto segurava a carta. Como assim? O que você quer dizer com esconder? Interrogou a voz falhando. Pedro hesitou, sua expressão ganhando contornos de uma dor antiga. Clara, sua mãe fez escolhas para protegê-la, mas agora ela está em perigo. Eles estão vindo atrás dela. O legado dela não é apenas um amor proibido, mas algo muito mais profundo. Algo que pode afetar a todos nós. Essa loucura! Gritou Lucas, o noivo, quebrando o silêncio. Ele parecia incapaz de compreender a gravidade da situação. Você está colocando ideias na cabeça dela! Mas Clara não conseguia mais pensar. Estava absorta nas palavras de Pedro. Você não entende. O que ela carrega é um poder, disse Pedro, e os murmúrios começaram a se espalhar de novo entre os convidados. Alguns pareciam aterrorizados, outros fascinados. Clara, é hora de você saber. Se você se casar, poderá perder não apenas sua mãe, mas a própria essência do que você é. Uma onda de emoções a invadiu. Ela sentia o coração acelerado, as palmas suadas. Essência do que sou? Repetiu mal acreditando nas palavras. O que isso significa? O que eu sou? Pedro fez uma pausa. Os olhos dele cintilavam com uma mistura de tristeza e determinação. A verdade é que você é parte de algo maior, Clara. Não é só sobre voltar a se reunir com sua mãe, mas sobre escolher o caminho certo. O que você vai fazer quando descobrir que parte do seu passado pode mudar seu destino? Que você pode ter uma missão, uma responsabilidade. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Clara estava em uma encruzilhada. O casamento dela parecia uma vida que não era dela. E subitamente a pressão aumentou. Os murmúrios ficaram mais intensos, como se o ar na sala estivesse se comprimindo. O olhar de Mariana era de pânico, a voz dela quase sumida na multidão inesperada. E então a porta se abriu novamente. Um grupo de homens de terno entrou apressadamente, com expressões severas. Estamos aqui por ela, disse um deles, apontando diretamente para Clara. Você precisa vir conosco. É uma questão de segurança. Clara ficou paralisada. As palavras dele soando como um eco distante. O que estava acontecendo? Essa nova revelação, aquela tensão no ar, era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ela olhou para Lucas, o coração disparado, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. A verdade era muito mais complexa do que ela poderia imaginar.
e todos na sala estavam prestes a ser arrastados para um conflito que nem sabiam que existia. Com a carta ainda em mãos, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu vou com vocês. E ao dizer isso, o murmúrio da sala se intensificou, uma onda de choque coletivo. O que ela tinha acabado de fazer? E o que mais a esperava nessa busca pela verdade? Clara manteve os olhos fixos em Mariana, sua irmã, enquanto o coração disparava como se quisesse sair do peito. Onde está nossa mãe? As palavras saíram como um sussurro tenso, e o silêncio na sala era quase palpável. Ela estava a um passo de descobrir a verdade, e a pressão aumentava a cada segundo. Mariana respirou fundo, mas antes que pudesse falar, Pedro, o homem que alegava saber tanto, avançou. Clara, é preciso que você entenda. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ele hesitou, os olhos nem um pouco seguros. A sua mãe não é apenas um segredo, Clara. Ela é parte de um círculo, um legado que você não pode apenas ignorar. O grupo de homens com ternos se aproximou e Clara sentiu a tensão a eletrizar. Estamos aqui por motivos de segurança, Clara. Não podemos esperar mais. Um dos homens, com uma expressão severa, olhou diretamente para ela. Se você for com eles, pode ser a última chance de encontrá-la antes que seja tarde demais. O caos na sala girava em desespero. Clara olhou para Lucas, que agora parecia completamente perdido. Você precisa decidir, Clara, a verdade ou o que todo mundo espera de você. A voz dele era uma súplica, mas Clara se sentia paralisada. O que estava acontecendo? Aquilo tudo estava longe de ser um conto de fadas. Com a carta ainda em mãos, ela queria entender tudo, mas o medo a envolvia com uma névoa densa. O que você quer dizer com círculo? Clara se virou para Pedro, sua voz um misto de incredulidade e pânico. Mas antes que ele pudesse responder, a sala escureceu de repente. Uma explosão letal soou da porta e os convidados gritaram em choque. Um grupo de homens armados invadiu o espaço. O caos se instalou. Clara estava em estado de choque, seu corpo em modo de sobrevivência. O que é isso? Gritou uma mulher, enquanto a confusão tomava conta. Clara, saia! Agora! Gritou Mariana, puxando-a. Os homens armados exigiam a presença de Clara. Ela deve vir conosco. Um deles apontava para ela, e o terror crescia em seus olhos. Estamos aqui para proteger você. No meio da gritaria, Clara percebia que o mundo que conhecia se desmoronava diante dela. Enquanto isso, Pedro tentava se posicionar entre Clara e os invasores. Ela não vai a lugar nenhum. A tensão parecia palpável e tudo aconteceu em um turbilhão. Mas o mais surpreendente foi quando Pedro, tomando coragem, gritou: Clara, eu sou o verdadeiro filho dela. Eu sou seu irmão. As palavras ecoaram pela sala, fazendo todos pararem. Clara ficou paralisada, a dúvida e a incredulidade a consumindo. O que ele acabara de dizer revirou seu mundo de cabeça para baixo. Clara olhou para Mariana, que parecia tão chocada quanto ela. Como assim, seu irmão? O que você quer dizer? A realidade estava se desintegrando e, além do medo, havia uma mistura de emoções que fervilhava dentro dela. Ela teve que me esconder para me proteger, mas logo você descobrirá a verdade sobre tudo. Você é parte de uma família que foi dividida por segredos. Venha comigo, se você ainda puder. As palavras de Pedro soavam como promessas de uma nova vida, mas também como aviso de que algo terrível estava por vir. O barulho dos invasores crescia e Clara teve que decidir rapidamente: assistir a tudo isso e aceitar a realidade, ou se jogar na busca pela verdade.
O que mais ela teria que enfrentar? O que mais estava escondido nas sombras da história da sua família? O coração dela pulsava forte enquanto olhava para a porta. E a única coisa que percebeu foi que a vida dela nunca seria a mesma. Ela se deu conta de que estava prestes a entrar em um mundo que nunca esperou. E, com um nó na garganta e a incerteza assolando sua mente, o que estava prestes a seguir poderia mudar tudo. Clara olhou aturdida para Pedro, seu mundo girando com a revelação que acabara de ouvir. Você é meu irmão? A pergunta escapuliu de seus lábios como um grito sufocado. A sala estava em silêncio absoluto. Apenas o som das respirações nervosas preenchia o ar pesado. O olhar de Mariana estava cheio de confusão e dor, como se as peças de um quebra-cabeça que nunca resolvera finalmente estivessem se encaixando. Sim, Clara, eu sou. E precisamos sair daqui. Urgência na voz de Pedro era palpável. Clara sentiu seu coração disparar, uma mistura de medo e adrenalina percorrendo seu corpo. Os homens armados estavam cada vez mais impacientes, e os murmúrios da multidão aumentavam à sua volta como uma tempestade crescente. Mas o que isso significa? Por que você não me disse antes? Clara sentiu lágrimas brotando, um nó na garganta que parecia quase insuportável. O que está acontecendo? É uma longa história, mas você precisa entender que seu casamento não é apenas um passo na sua vida. Ele é uma escolha que pode atirar um manto de escuridão sobre todos nós. Pedro falava rápido, tentando deixar claro, mas o desespero na sala era contagiante. Você está prestes a se casar com um homem que não é o que parece. Lucas, ele não é confiável. Noiva, agora não é hora para isso, gritou Lucas, sua expressão uma mistura de desespero e dúvida. Você precisa parar com essas loucuras. Ninguém está se casando. Ele estava horrorizado, mas Clara sabia que ele não entendia. Clara virou-se para ele, seu olhar ardente. Você não sabe de nada. Eu não posso me casar. Eu não posso viver uma mentira. Suas palavras ecoaram, e a tensão na sala aumentou. A fúria nos olhos de Lucas era nova, algo que Clara nunca vira antes. Os homens armados começaram a se mover, cercando Clara e Pedro. Precisamos sair agora, um deles gritou. O tom autoritário fez a sala estremecer. Todos estavam congelados, sem saber se deveriam interferir ou correr. Ela vai conosco, ou vamos levá-la à força. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, houve um grande estrondo. A porta de entrada voou para dentro com uma força brutal e um grupo de figuras apareceu. Uma mulher à frente deles, com cabelos claros e um olhar determinado. Na verdade, Clara a reconheceria em qualquer lugar. Mãe! O grito escapuliu dos lábios de Clara, a esperança explodindo em seu peito. Sua mãe estava ali, de pé, mas as marcas de uma dor profundamente enraizada estavam visíveis em seu rosto. A sala inteira ficou paralisada, bocas abertas em choque. É você? Clara, me escute! Sua mãe exclamou, mas a voz dela era uma misto de urgência e tristeza. Você está em perigo. Eu não pude me revelar antes, porque havia forças trabalhando contra nós. Eles! Quem são eles? Clara não conseguia compreender. As partes estavam girando em sua mente, e tudo se tornava cada vez mais confuso. Mariana, ao lado, parecia estar em um estado de choque absoluto, enquanto os murmúrios intensificavam ao redor. Eu não posso explicar agora, mas precisamos sair dessa casa. Sua mãe se lançou para Clara,
e a jovem sentiu a pele arrepiar ao tocar nela. Mas a visão da mãe a trouxe de volta. "Peguem-na!" gritaram os homens armados, e a sala explodiu em gritos. Clara ficou petrificada enquanto seus sentidos ficavam sobrecarregados. Confusão, amor, pânico. A estrutura que sustentava sua vida parecia desmoronar. E foi então que, em meio ao caos, Lucas avançou, um olhar decidido no rosto, como um guerreiro disposto a lutar. "Se você tocar nela, vai me pagar caro." Ele se virou para Clara. "Fique atrás de mim! O que você está fazendo?" Ela gritou, sentindo uma onda de desespero. Lucas não era o príncipe que ela esperava, mas talvez o cavaleiro que a protegeria. Mal conseguia digerir o que estava acontecendo. A sala tornou-se um mar de pés e gritos, com pessoas se esbarrando e tentando seguir para a saída. Clara apertou a carta em suas mãos, como se ela pudesse ancorá-la em alguma verdade. Ela sentiu que estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também o que sua mãe realmente havia escondido. "A verdade está prestes a ser revelada", sussurrou sua mãe, enquanto a porta se fechava atrás delas, levando Clara para um futuro nebuloso. O que mais que estava prestes a vir à tona? O que mais poderia mudar tudo? Pulando entre amor e traição, Clara sabia que os próximos momentos seriam cruciais. E aquela coisa toda seria igual a partir daquele instante. Clara olhou para sua mãe, a confusão transformando-se em uma onda de emoção. "Mãe, você está aqui!" Pensei que suas palavras travaram. Era tudo tão surreal. O caos se intensificou ao redor dela, mas por um instante parecia que o tempo tinha parado. O olhar de sua mãe, cativo em dor e determinação, fez o coração de Clara disparar. "Escute, Clara, você precisa confiar em mim." A voz da mãe era firme, mas a sinceridade transbordava de medo. Mariana, ainda ao lado, começava a compreender a gravidade da situação. "Mas e o casamento? O que isso significa?" "Significa que você está em perigo", respondeu Pedro, avançando para ficar perto de Clara. "E precisamos sair agora." Mas antes que pudessem mover-se, os homens armados avançaram, pressionando-os. O pânico se espalhou. "Eles não vão nos parar!" Lucas gritou, seu olhar determinado. Ele manteve a posição como um escudo humano. Clara sentiu uma onda de confusão sobre o que estava acontecendo. O que ela deveria fazer? Era seu noivo! Mas a verdade estava transbordando de todos os lados. "Clara, seu futuro não pode ser assim. Essa não é a vida que você merece." Sua mãe moldou as palavras com urgência. O olhar intenso que ela lançou fez Clara estremecer. Um silêncio inquieto tomou conta do ambiente, só interrompido pelos murmúrios nervosos dos convidados. Mas então, um grito agudo atravessou o ar, partindo o caos. "Clara!" Uma figura conhecida e familiar surgiu. Um homem alto com um semblante sério e um olhar que parecia fera. O coração de Clara afundou. Era Arthur, o ex-namorado, aquele que ela achou que tivesse deixado para trás. Ele parecia determinado e estava armando uma situação ainda mais complicada. "Você não deveria estar aqui", Clara exclamou, atordoada. O que ele estava fazendo, aparecendo bem nesse momento? "Eu vim por você, Clara. Você não sabe o que está realmente acontecendo." A urgência na voz dele parecia real, mas a confusão crescia. Por que ele estava tão presente quando tudo estava desmoronando? A tensão na sala era quase palpável. E então, antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o primeiro homem armado atirou. O som do tiro ecoou como um trovão, e Clara congelou, sentindo o tempo desacelerar. Tudo aconteceu em um flash. A mãe, derretente, se jogou na frente de Clara. "Não!" O grito rasgado dela cortou o ar. O impacto foi brutal. Clara sentiu o chão tremer sob os pés.
A sala virou um caos absoluto. Pessoas gritando, tentando escapar. O mundo dela começou a desmoronar ao ver a mãe caindo. O olhar de dor, mas também de amor, cravado em Clara. Não, foi tudo o que ela conseguiu sussurrar. O nó na sua garganta crescia e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O desespero a envolveu como uma nuvem negra. Mãe, não! A confusão travada se tornou um mar de horrores, pedindo por ajuda. Enquanto a mãe estava no chão, Clara apenas fazia perguntas em sua mente. O que estava acontecendo realmente? O que tudo isso tinha a ver com ela? O que havia de tão importante que valia uma vida? Pedro gritou, tentando protegê-lo, e Lucas ficou paralisado, a cena diante dele tornando-se insuportável. Mas o olhar de Clara ainda estava fixo na mãe, o universo dela se esvaindo. Um grito seco percorreu a sala, e em meio ao desespero, Clara ouviu alguém sussurrar. Ela não é quem ela diz ser. Um novo frio desceu na espinha dela, e a verdade a atingiu como uma tsunami. Era impossível. O que quer que tivesse sido construído ao longo dos anos estava prestes a desmoronar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Nesse desespero, estava claro que a vida dela, com todas as promessas de amor e felicidade, tinha sido apenas um véu sobre algo muito mais sombrio. E no meio da escuridão, uma questão pairava no ar como um eco distante. Quem era Clara realmente? O que mais estava escondido sob essa nova camada de segredos? Com isso, Clara sentiu o peso da escolha diante dela. Precisava decidir se mergulharia nessa nova realidade ou... Clara olhou para sua mãe, a confusão transformando-se em uma onda de emoção. Mãe, você está aqui. Pensei que... Suas palavras travaram. Era tudo tão surreal. O caos se intensificou ao redor dela, mas por um instante parecia que o tempo tinha parado. O olhar de sua mãe, cativo em dor e determinação, fez o coração de Clara disparar. Escute, Clara, você precisa confiar em mim. A voz da mãe era firme, mas a sinceridade transbordava de medo. Mariana, ainda ao lado, começava a compreender a gravidade da situação. Mas, e o casamento? O que isso significa? Significa que você está em perigo, respondeu Pedro, avançando para ficar perto de Clara. E precisamos sair agora. Mas antes que pudessem mover-se, os homens armados avançaram, pressionando-os. O pânico se espalhou. Eles não vão nos parar. Lucas gritou, seu olhar determinado. Ele manteve a posição como um escudo humano. Clara sentiu uma onda de confusão sobre o que estava acontecendo. O que ela deveria fazer? Era seu noivo. Mas a verdade estava transbordando de todos os lados. Clara, seu futuro não pode ser assim. Essa não é a vida que você merece. Sua mãe moldou as palavras com urgência. O olhar intenso que ela lançou fez Clara estremecer. Um silêncio inquieto tomou conta do ambiente, só interrompido pelos murmúrios nervosos dos convidados. Mas então, um grito agudo atravessou o ar, partindo o caos. Clara! Uma figura conhecida e familiar surgiu. Um homem alto, com um semblante sério e um olhar que parecia fera. O coração de Clara afundou. Era Arthur, o ex-namorado, aquele que ela achou que tivesse deixado para trás. Ele parecia determinado e estava armando uma situação ainda mais complicada. Você não deveria estar aqui, Clara exclamou, atordoada. O que ele estava fazendo, aparecendo bem nesse momento? Eu vim por você, Clara. Você não sabe o que está realmente acontecendo. A urgência na voz dele parecia real, mas a confusão crescia.
por que ele estava tão presente quando tudo estava desmoronando? A tensão na sala era quase palpável. E então, antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, houve um grande estrondo. A porta de entrada voou para dentro com uma força brutal, e um grupo de figuras apareceu. Uma mulher à frente deles, com cabelos claros e um olhar determinado. Na verdade, Clara a reconheceria em qualquer lugar. Mãe! O grito escapuliu dos lábios de Clara, a esperança explodindo em seu peito. Sua mãe estava ali, de pé, mas as marcas de uma dor profundamente enraizada estavam visíveis em seu rosto. A sala inteira ficou paralisada, bocas abertas em choque. É você? Clara, me escute! Sua mãe exclamou, mas a voz dela era uma misto de urgência e tristeza. Você tá em perigo. Eu não pude me revelar antes, porque havia forças trabalhando contra nós. Eles? Quem são eles? Clara não conseguia compreender. As partes estavam girando em sua mente e tudo se tornava cada vez mais confuso. Mariana, ao lado, parecia estar em um estado de choque absoluto, enquanto os murmúrios intensificavam ao redor. Eu não posso explicar agora, mas precisamos sair dessa casa. Sua mãe se lançou para Clara, e a jovem sentiu a pele arrepiar ao tocar nela. Mas a visão da mãe a trouxe de volta. Peguem-na! Gritaram os homens armados e a sala explodiu em gritos. Clara ficou petrificada, enquanto seus sentidos ficavam sobrecarregados. Confusão, amor, pânico. A estrutura que sustentava sua vida parecia desmoronar. E foi então que, em meio ao caos, Lucas avançou, um olhar decidido no rosto, como um guerreiro disposto a lutar. Se você tocar nela, vai me pagar caro. Ele se virou para Clara. Fique atrás de mim. O que você está fazendo? Ela gritou, sentindo uma onda de desespero. Lucas não era o príncipe que ela esperava, mas talvez o cavaleiro que a protegeria. Mal conseguia digerir o que estava acontecendo. A sala tornou-se um mar de pés e gritos, com pessoas se esbarrando e tentando seguir para a saída. Clara apertou a carta em suas mãos, como se ela pudesse ancorá-la em alguma verdade. Ela sentiu que estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também o que sua mãe realmente havia escondido. A verdade está prestes a ser revelada, sussurrou sua mãe, enquanto a porta se fechava atrás delas, levando Clara para um futuro nebuloso. O que mais estava prestes a vir à tona? O que Clara realmente queria descobrir? O que seria da sua vida agora? Foi quando, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Não! 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 Uma mulher com um olhar frenético atravessou a sala, segurando um objeto reluzente. Era uma espada. O clima mudo transformou-se em caos absoluto. Um homem, que parecia parte dos invasores, caiu ao chão, o corpo imóvel. Ela não pode saber! Gritou um dos homens. A sala encheu-se de gritos e barulhos. Clara piscou, confusa. O foco na mulher que se aproximava. Era uma visão surreal. Ela reconheceu a mulher. Oi? Você é a minha avó? Clara mal podia acreditar. Sim, Clara. E você está em grave perigo. A voz da avó tremia. Você precisa entender que tudo isso foi uma armadilha. Eles estão atrás de uma relíquia que pertence a você. As palavras explodiram em seu coração, como se pedaços de um quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. A sala mudou. Estavam lá, o homem imerso em sombras, a figura da avó e Clara no meio disso tudo. O que você quis dizer com relíquia? Que relíquia? A voz de Clara falhou, sentindo que segurava todos os fios de um segredo profundo. A avó deu um passo à frente,
com lágrimas nos olhos. Você não pode se casar, Clara. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Você é a chave para um legado que irá mudar tudo. Você pertence à linhagem dos Guardiões. Eles querem usá-la para seu próprio poder. O mundo de Clara estava se desmoronando. Como assim, Guardiões? Como assim ela, uma simples mulher, estava no centro de tudo? Olhando para todos, as realidades estavam se quebrando. Como isso é possível? O que eu realmente sou? Ninguém estava preparado para as respostas que ainda estavam por vir. Clara sabia que a vida dela nunca seria a mesma. A verdade a aguardava entre som e silêncio, e enquanto a avó a encarava, o peso do que estava em jogo nunca pareceu tão pesado. O fim de tudo estava se aproximando. E de repente, Clara começou a sentir que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara estava suspensa em uma montanha russa de emoções. As palavras da avó, cheias de desespero, ecoavam em sua mente. Você é parte de um legado que irá mudar tudo. A sala estava em tumulto, os homens armados avançando, e ela sabia que a adrenalina estaria prestes a transbordar. Cada batida do seu coração pulsava, enquanto a visão da mãe caída no chão se fundia em um pânico absoluto. A avó pegou a mão de Clara, um toque firme e quente. Precisamos te proteger. Eles estão atrás de algo que você nem sabe que possui. E assim, ela puxou Clara em direção à saída. Mas então o que aconteceu foi um choque ainda maior. Em meio ao caos, Clara se virou para olhar Lucas, o noivo, e viu que ele estava completamente imóvel, um terror estampado em seu rosto. Clara! Ele parecia desesperado, mas as palavras dele não eram as que Clara esperava. Ela está mentindo! Eu ouvi isto antes! Seu olhar acusador pesou sobre a avó. Ela nunca esteve aqui para você, Clara. Você realmente acha que sua mãe foi forçada a desaparecer? A sala pareceu congelar. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. O que você está dizendo? As palavras saíram quase como um sussurro, tão baixas que mal se ouviram. O ambiente ficou pesado. O caos ao redor parecia afastar-se lenta e dramaticamente. Lucas não era o homem que ela pensava. Tudo se retorcia dentro dela. Eu vi o que aconteceu. Ela não estava tentando proteger vocês. Ela estava tentando se proteger de vocês. A revelação dele cortou pelo ar como uma faca. Clara olhou para a avó, buscando alguma explicação, mas o rosto da mulher estava impassível. Você não pode acreditar nele, Clara. Ele não sabe da verdade. A avó tentou intervir, mas Clara estava paralisada. O que se passava na cabeça dela? E se Lucas tivesse certo? E se a confiança que depositou nele fosse mal colocada? Está tudo errado! Clara gritou, a voz ecoando no espaço lotado de incertezas. O que estava acontecendo? Cada um tinha uma versão diferente da história, e ela era a única no meio desse furacão. O olhar de Mariana foi de desespero e medo. Ela entendia o que estava em jogo. Clara precisava decidir rápido. A cada segundo, a tensão crescia. Clara balançou a cabeça, tentando alinhar pensamentos confusos. Foi quando um estrondo cortou o ar e a porta se espatifou com uma força brutal. Entrou uma silhueta sombria que paralisou a todos por um instante. Era uma mulher encapuzada, sem rosto visível. Ela não pode saber! Não queremos que ela saiba! A mulher gritou e o
pânico explodiu novamente na sala. Clara viu os homens armados se virarem rapidamente, a situação tomando um rumo ainda mais caótico. "Saiam do caminho!" eles gritaram, enquanto se preparavam para agir. E ali, um momento decisivo. A mulher encapuzada lançou algo entre todos, uma pequena esfera. Antes que pudesse reagir, uma luz intensa explodiu, criando uma cortina de fumaça e ofuscando todos ao redor. Clara se sentiu sendo empurrada para trás, e a última visão dela antes da escuridão foi a mãe caindo, olhos arregalados, e Lucas bradando em desespero. No instante seguinte, tudo mudou novamente. Uma sensação de desvanecimento a envolveu. Clara estava não apenas correr, mas procurando a verdade. Quem eram os reais inimigos? O que a encapuzada tinha a ver com tudo? Quando a fumaça dissipou, Clara viu os rostos familiarizados, mas também se lembrou das palavras de Lucas. A linha entre amigo e inimigo estava borrada, e ela estava no meio disso tudo. Então, um pensamento a atingiu como um soco. E se tudo isso fosse apenas uma armadilha? E se seus sentimentos sobre Lucas a levassem a um destino sombrio? Não havia mais tempo para hesitar. "Eu não posso ficar aqui!" gritou. E com isso, a sala parecia desmoronar ao seu redor enquanto ela tomava a decisão final. Seus olhos fixos na porta que se abria para o desconhecido. O que se seguiu a tornaria a vida dela completamente diferente. Ela apenas não sabia ainda. Clara estava irreversivelmente puxada para o caos. A fumaça densa a envolvia como um cobertor pesado, e sua respiração ficou presa na garganta. O que estava acontecendo? As vozes ao redor se tornaram um rugido distante. Tudo o que importava era escapar. E quando se virou para olhar para a mãe, um grito cortou a sala como uma lâmina. "Clara!" A voz de Lucas atravessou a confusão, desesperada. "Você não deve confiar nela! É uma armadilha!" Ele gesticulava freneticamente, como se tentasse acalmar uma tempestade que já havia se instalado. Mas o olhar de Clara estava fixo na avó, que agora enfrentava a mulher encapuçada, como se sua vida dependesse da distância que conseguia colocar entre elas. E antes que Clara pudesse reagir ou escutar qualquer explicação, um impacto sólido ressoou. A mulher encapuzada se virou, e uma lança de luz atravessou a sala, atingindo um dos homens armados. Ele caiu, um grito sufocado escapando de seus lábios. Clara ficou paralisada. O que era aquilo? Sua mente girava, incapaz de processar o que acabara de ocorrer. A avó, no entanto, não hesitou. "Agora, Clara, vamos!" Ela puxou a neta na direção oposta, os olhos brilhando com pavor. Mas então, com um movimento rápido, a mulher encapuzada revelou o rosto. Era alguém que Clara conhecia muito bem. "Jennifer?" A voz dela saiu como um sussurro. A verdade golpeou Clara como um soco no estômago. Era a amiga de infância. "O que você está fazendo aqui?" O desespero e a incredulidade tomaram conta de seu corpo. Jennifer olhou diretamente para Clara, como se estivesse tentando penetrar nas camadas de confusão. "Eu não queria que você descobrisse assim, mas é a única maneira de te proteger." O ambiente parecia paralisar por um momento. O que ela estava dizendo? Proteger de quê? Do que você está falando? De quem você está tentando me proteger? As frases escorregaram de seus lábios, o nó na garganta crescendo. Clara estava perdida. Tudo havia mudado. Cada peça desse quebra-cabeça estava desaparecendo em uma neblina de confusão.
Mas então, um grito cortante ecoou, seguido da queda de uma sombra. Clara se virou, seus olhos arregalados ao perceber que a mãe estava se levantando, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem. Um homem que não parecia estranho para ela. Era o pai. Um homem que ela achou ter perdido para sempre. Pai! O mundo parecia ter desmoronado em torno dela, jogando em sua direção tudo o que pensava saber. Clara, me escute! Ele tentou agarrar seu braço, mas a ferocidade nos olhos da mãe fez Clara hesitar. Você tem que entender. Tudo isso foi para te proteger. O que fomos forçados a fazer. Lá está você, não a deixem sair! Gritou um dos homens. A tensão na sala explodiu novamente. Lucas parecia desolado, enquanto observava o pai de Clara emergir do caos. As revelações estavam se acumulando como nuvens escuras no horizonte. Clara, não é só amor e segredos, disse Lucas, sua voz agora cheia de pânico. Você é parte de algo muito maior e todos estão mentindo para você. A sala ficou em silêncio absoluto, as palavras reverberando nas paredes. Clara piscou, semi-certa de que o mundo tinha virado de ponta cabeça. Seu pai, Lucas, e agora essa revelação. Mas o que isso realmente significava? A verdade estava no ar, mas também o perigo. E se uma nova traição estivesse à espreita? A confusão na cabeça dela se intensificou como um vendaval. As conexões que ela pensava ter com cada um ali estavam desaparecendo, como areia entre os dedos. Clara sabia que os próximos momentos iriam definir quem ela realmente era. E enquanto as sombras se fechavam, uma pergunta ecoava em sua cabeça. Onde isso vai parar? E qual é o preço por descobrir a verdade? Clara estava paralisada. A sala parecia um labirinto de emoções. A revelação do pai, a presença da mãe e a intensidade de Lucas. Tudo estava à beira de um colapso. O grito ecoou em sua mente. Mas onde estava a verdade? O silêncio pesado foi cortado por mais um impacto, desta vez vindo da mulher encapuzada. Vocês não sabem do que estão falando. A voz dela era como um trovão, ecoando na sala. Clara sentia seus sentidos ardendo. As palavras dela atingiam como facadas. No meio do turbilhão, ela analisou seus aliados e inimigos. Cada rosto tinha um segredo. A lealdade era uma miragem, em um deserto de mentiras. Clara, ouça-me! Gritou a mãe. Mas Clara hesitou. Uma parte dela queria acreditar na mãe, mas outra parte se lembrava das palavras de Lucas. Por que você não me contou antes? O aperto no peito dela era real, fisicamente doloroso. O que realmente aconteceu? Eu preciso saber. Então a avó tomou a dianteira. Você é a chave, Clara. Você não pode se casar! O que os homens querem é o poder que somente você possui. A revelação fez Clara recuar. Uma onda de desespero a envolveu. Não, eu só queria uma vida normal. O que é amor era quase um sussurro, mas a frustração a eletrizava. Como isso tudo se desmanchou tão rapidamente? Lucas estava atrás dela, a expressão preocupada. Clara, não ouça. Você precisa fazer uma escolha. Nós podemos enfrentar isso juntos. Mas a paixão dele estava se tornando apenas mais um peso. Ela sentia que precisava fazer algo, qualquer coisa. O caos se intensificava enquanto a verdade parecia tão distante. A mulher encapuzada puxou algo de dentro da capa. A tensão cortou o ar. Tudo dentro de Clara estava em chamas. A luta pelo controle sobre seu destino.
um feixe de luz cortou a sala, disparando contra um dos homens, que caiu ao chão. O pânico explodiu novamente. Agora! Gritou a avó, arrastando Clara em direção à saída. O olhar dela era cheio de determinação. Mas o peso dos segredos ainda a perseguia. Clara começou a correr, a adrenalina bombeando nas veias, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um borrão. Vá, Clara! Lucas gritou, mas uma parte dela sentia que deixava uma vida, um amor para trás. As escolhas estavam gritando em sua cabeça o que ela estava disposta a sacrificar. A fuga os levou a um corredor estreito. Clara e a avó se espremeram, mas os ruídos do caos vinham atrás. A voz da mãe ecoava em sua mente. Confia em nós, Clara. Mas como confiar quando tantos segredos já haviam emergido? Desesperada, ela se virou. E a verdade, onde está, afinal? No instante seguinte, uma sombra se lançou contra elas. Era Pedro, o irmão, sem o capuz. E suas expressões eram um misto de urgência e alarme. Você precisa vir comigo. Não há tempo para explicações. A adrenalina pegou no seu coração. Era tudo ou nada. Clara respirou fundo. Eu vou. A verdade, não importa quão dolorosa seja, precisa ser revelada. E decidida, fez sua escolha. O corredor se iluminou à medida que se afastavam da confusão. Cada passo, cada movimento a levava para mais perto do que sempre estivera. Logo, a saída estava à vista. Clara sentiu a liberdade no ar, mas também uma nova carga nas suas costas. A verdade estava se moldando em sua alma e era inevitável. Enquanto atravessavam a porta, Clara olhou para os rostos que a acompanharam. Havia um alívio, mas também uma nuvem de incerteza. E, acima de tudo, uma pergunta persistia em seu coração. O que vem a seguir? A jornada estava apenas começando, e Clara estava mais forte do que nunca. E com isso, as últimas palavras deixadas no ar foram como um sussurro que ecoaria com o tempo. Será que a verdade seria o que elas precisavam, ou a cair das ilusões? Ei, para você que chegou até aqui, preciso falar algo importante. Se você não se inscreveu ainda, obrigatório agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque a sua voz é essencial. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com